Terceira rodada do Campeonato Brasileiro. E a gente tem resumão da rodada. O resumão da rodada revise hoje. A gente vai revisar a rodada. Exatamente. Tem name rights agora. Durante um tempo, pelo menos no meio do vídeo, a gente fala sobre isso. É o resumão da rodada número 3 do Campeonato Brasileiro. Se você não me conhece, eu sou Gabriel Amaral. Sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Mas nesse vídeo aqui, eu falo tudo, obviamente, eu sou tricolor, eu tenho a minha ótica, eu tenho a visão, vou comentar um pouquinho ali sobre o Fluminense num jogo ou outro, mas o principal fator eu falo dos outros jogos da rodada, não falo necessariamente do Fluminense ou do jogo do Fluminense. Fluminense e Inter, derrota, uma merda no Campeonato Brasileiro, enfim. Eu já falei, tem 4 vídeos pelo menos, sobre isso, beleza? Então esse vídeo aqui eu falo dos outros jogos da rodada do Campeonato Brasileiro e vamos embora falar deles. Só vou pedir pra você fazer o seguinte, deixa o like nesse vídeo aqui, esse é o vídeo, são 3h26 da manhã de domingo pra segunda. Eu tenho que gravar o podcast do GE cedo na segunda-feira. Dá uma moral aí no like, esse é sem dúvida o vídeo que mais dá trabalho pra eu fazer da semana inteira, mas é um vídeo que eu tô gostando muito de fazer, então se você puder, dá o like aí, não esquece não, dessa vez, combinado? Vamos lá, 4 avisos aqui no início sobre jogos, Fluminense e Inter eu já falei. Teve Flamengo e Palmeiras, que é um jogo da rodada que vem, que aconteceu na quarta-feira. Eu não vou comentar aqui, porque é jogo antecipado, que é de Copa do Brasil e de Libertadores. Foi um bom jogo, animado. Os dois times dispostos a jogar futebol. Enfim, um jogo franco ali, cada um dentro da sua especificação. Fala só sobre isso, foi 0x0. Não teve Fortaleza e Ceará, que era um jogo dessa rodada, adiado porque o Fortaleza tá na final do Campeonato Cearense, goleou o Caucaia, foi campeão do Campeonato Cearense, tetracampeão, então esse jogo foi adiado. E Avaí e Goiás é nessa segunda-feira, a partir das 8 horas da noite começa o jogo, então também não tá nessa análise desse resumão da rodada, dessa terceira rodada do Brasileirão. Mas a gente começa falando, vamos começar pelo sábado. Vocês pediram e agora eu coloco aqui em cima, beleza? Pra avisar qual jogo eu tô falando. Tô falando de Atlético Paranaense e Flamengo, 1x0 na Arena da Baixada. Eu vi boa parte desse jogo, né? Tava me preparando ali pro jogo do Fluminense, lá no Maracanã. E assim, foi uma vitória do Atlético com gol de pênalti, ponto. Nessa rodada, vai me chamar a atenção uma parada nisso, vocês vão ver em outros jogos. A gente viu muitos times que são superiores aos seus adversários, no sentido de qualidade ou de prospecção mesmo pra temporada, terem muita dificuldade ao precisarem criar jogadas. E isso foi o fato do Flamengo. Impressionante a falta de inspiração ali dos melhores jogadores do Flamengo. Tanto dos melhores quanto dos que vinham sendo a âncora do Flamengo. Como, por exemplo, Lázaro vinha sendo o grande jogador do Flamengo no Brasileirão até agora. Não jogou nada. Bem, já no Atlético, eles desperdiçaram algumas chances ali já quando já estava ganhando de 1x0, principalmente o próprio Terãs desperdiça, mas não fez falta, ganhar por 1x0. Eu vou reproduzir aqui, eu ia comentar sobre o Flamengo, mas acho melhor botar alguém que acompanha bastante o time. O Eric Faria, repórter da TV Globo, ele fez o seguinte tweet. Ele botou, o que eu vi do Flamengo? O que eu quase sempre vejo aqui na Arena da Baixada. Parece que os jogadores ficam bloqueados e que, independentemente da escalação, não rendem. Vocês vão ver que algumas das piores atuações individuais no ano serão as de hoje. Arrascaeta, João Gomes, Lázaro, Thiago Maia, enfim, ele encerra dessa forma. Vi dessa forma também o jogo. O Flamengo teve muita dificuldade para criar jogadas, termina o jogo perdendo e longe de ameaçar. Eu diria que o Atlético Paranaense ficou mais perto do segundo gol do que o Flamengo do primeiro gol. Teve o lance do pênalti, mas assim, pelo amor de Deus, qualquer pessoa que vê o replay, que não seja por aquele primeiro replay, vê o toque claro do jogador do Atlético Paranaense, da canela do jogador do Flamengo, do Isla, em cima do Marcelo Cirino. Ah, mas ele enfeitou. Pô, se ele enfeitou ou não, tem o toque, tem a falta, tem o pênalti, né? Isso aí não tem o que discutir. Red Bull, Bragantino e São Paulo, foi um jogo no mesmo horário. A Globo transmitiu os jogos no sábado, foi um jogo pro Rio, um jogo pra São Paulo. Não vi esse jogo, né? Tava vendo o jogo do Flamengo. Foi o time reserva do Bragantino, né, do Red Bull. E com 1 minuto os caras estavam ganhando por 1x0 no escanteio cobrado na área. Um gol de Alejandro. Bom destacar, né? Os reservas do Red Bull Bragantino, o time reserva é um time extremamente jovem, que tem muito potencial, mas é muito jovem e inexperiente. Daí pra frente, ou seja, do primeiro minuto pra frente, foi um massacre do São Paulo. Raros contra-ataques do Red Bull, né? Até onde eu vi. Caleri desperdiçou algumas chances e num erro de saída de bola do Red Bull Bragantino, ou seja, olha aí a inexperiência talvez pesando, Éder empatou e quase virou depois ainda pro São Paulo.
A minha opinião, tá? Apesar do jogo ter sido em Bragança Paulista, etc., o São Paulo perde 2 pontos. Se o São Paulo quer brigar na parte de cima da tabela, ele perdeu 2 pontos. Porque, pra mim, o Red Bull, se não inventar de cagar e andar pro Brasileirão, como vai se mostrando um pouquinho de acontecer, pode brigar por coisa muito lá em cima o Red Bull Bragantino, tá? A gente vem pros jogos da noite, o Fluminense tomou na cabeça pro Internacional, perdeu por 1-0, mas como eu falei, esse jogo a gente não analisa aqui. Outro jogo que aconteceu no mesmo horário foi Palmeiras e Corinthians, o clássico paulista. Assim, um passeio do Palmeiras num nível inacreditável. Eu fui ver alguns palmeirenses que eu conheço e tal, e todos assim falando, pro tricolor ter a noção, foi mais ou menos o que a gente sentiu quando a gente ganhou do Vasco no Campeonato Carioca, na Taça Guanabara. Tipo assim, cara, que vareio é esse? Se a gente tivesse dedicado um pouco mais ali, a gente tinha metido uma goleada histórica, enfim, um vareio inacreditável do Palmeiras em cima do Corinthians lá em Barueri. Lembrando, o Palmeiras não tá jogando no Allianz Parque nesse jogo por causa de show, né, em Allianz Parque. No Allianz Parque. Então foi jogar em Barueri. Assim, no domínio do palmeirense, do primeiro ao último minuto, eu vi o compacto inteiro depois desse jogo. Rafael Veiga e Zé Rafael, ficar destacando individualmente o Palmeiras é até sacanagem, né? 2 gols iguais, com menos de 20 minutos, 2 escanteios no primeiro pau. Gustavo Gomes, que é uma girafa, um zagueirão e tal, faz de cabeça. Marrone meteu o gol também no primeiro pau. Olha aí o demérito do Corinthians. Bola na trave, gol impedido, e tome-lhe gol de Dudu no segundo tempo, numa reação muito boa de Zé Rafael. Enfim, o Corinthians escalou um time parcialmente misto, mas assim, os principais jogadores do Corinthians estavam em campo. Acho que tirando Cássio ali, os principais estavam em campo. E a impressão que deu é que o Corinthians nem se quisesse faria frente ao Palmeiras. E eu acho que isso, na verdade, diz muito mais sobre o Palmeiras do que sobre o Corinthians. O Palmeiras me dá a impressão, assim, vendo o time, de que ele precisa de uma instiga pro jogo grande. Algo que o Brasileirão não consegue entregar, talvez, em 20 vezes dentro do campeonato, e não em 38, que é o que exige para um time bater campeão. O Palmeiras vai ter problemas com isso, em relação a ter que criar essa instiga, né? O Abel Ferreira talvez não consiga isso, porque nos jogos grandes o Palmeiras responde muito bem. Vem empatar com o Flamengo no Maracanã, ganhou fácil do Corinthians no sábado, enfim, mas parece que contra o Ceará em casa não é essa mesma instiga total. Enfim, não sei, mas goleada que mostra o nível que é o futebol do Palmeiras também, né? Pra fechar o sabadão, Atlético Mineiro, 2-2 contra o Coritiba. Esse resultado é mais um daquele lá que eu citei contra o Flamengo, né? De um time com muito mais qualidade não conseguindo criar. Um jogo interessantíssimo e que eu vou comentar já, porque eu preciso falar sobre a Revise Hoje, que é a dona dos naming rights agora do resumão da rodada. Cara, dica marotaça, tá? Olha só, a Revise Hoje é uma empresa que pode te ajudar com financiamento. Você que tá aí, tá com carro BA, o carro busca e apreensão, tá com problema para poder quitar seu financiamento, tá com juros abusivos, é o que tá escrito aqui. Você comprou um carro, olha no financiamento e tá pagando 2 carros ali, entre em contato com eles, beleza? Ah, Gabriel, mas eu tenho moto. Beleza, caminhão, moto, jet ski, sei lá, seu financiamento aí, você entra em contato com eles, do financiamento ali do seu automóvel, pra poder eles te ajudarem com isso. Eles podem reduzir e, cara, é uma garantia, assim, de que você vai quitar o valor por metade do valor que tá faltando aí, a 70%. A galera que foi, eu já anunciei aqui, o pessoal da Revise Hoje, o tricolor Anselmo lá, já sinalizou, falou, pô, a galera veio do jogo contra o Vila Nova, etc. Mas assim, quem foi lá pode atestar aqui embaixo. Atendimento de qualidade, os caras já começam a examinar seu caso, enfim, e vão trazer novidades ali pra você. Vou voltar a dizer aqui, tem financiamento, mesmo se não tiver em atraso, tá? Mesmo você tá olhando, tá sofrendo pra pagar aí o financiamento, tá achando o valor alto demais, entre em contato com eles, que eles vão te ajudar, beleza? Entra lá, o número é esse daqui, ou pelo site é bem de boa também, se você estiver pelo computador, mas pode ser pelo WhatsApp também, 21, apesar de ser 21, eles atendem o Brasil inteiro, 97570-2503. Eu vou repetir, tem um carro financiado, tem uma moto financiada e tá pesado, a Revise Hoje pode te dar essa moral aí, vai te dar essa moral pra te aliviar. Beleza? E sabe quem não aliviou? Foi o Galo no primeiro tempo. Meu amigo, o Atlético Mineiro no primeiro tempo arregaçou o Coritiba.
Exatamente. 2 tempos foram distintos. O primeiro foi do Galo. O Coritiba não ficou na retranca. Isso tem um detalhe também, né? Eu vi bastante desse jogo, vi boa parte desse jogo. O Coritiba não ficou na retranca. Eu tava até em live na hora e eu tomei um susto quando falaram, já tá 2-0 Atlético Mineiro. E aí depois, né, no Premiere ali você tem como voltar, e eu voltei pra casa assistindo ali boa parte desse jogo. Só que o Coritiba não ficou na retranca, saiu pra jogar. O pessoal lá do Gustavo Morinigo, né, Moringo, eu falava Moringo, na verdade. Tomou na cabeça, 2-0 pro Atlético, Savarino, enfim, ótimo passe de Hulk, um escorregão do zagueiro, 2-0 pro Atlético, acabou o jogo, né, no Independência ainda. O Atlético tinha poupado alguns jogadores, e aí vem um detalhe específico ali. O Atlético deixou Zaratio de fora pelo número de estrangeiros, né? Você tem ali Godin, tem o próprio Savarino, tem o Nath Fernandes, que foi quem começou a jogada do primeiro gol, enfim, tem muitos gringos ali no Atlético. Com isso, o Zaratio precisou ficar de fora ali pelo aquele número máximo de estrangeiro que você pode escrever. E fez falta. Isso porque o Atlético Mineiro, no segundo tempo, não foi o personagem principal, foi o Coritiba. Se lançou bem pro ataque, mexeu bem o treinador. Uma boa entrada do Fabrício Daniel, jogando pela esquerda, mas antes, quem já tava jogando por lá era Igor Paixão, um moleque bom de bola. Tenho gostado do que tenho visto dele. Enfim, o Igor Paixão faz a jogada, o Fabrício Daniel faz a jogada, ambos pela esquerda, que resultam em gols do Coritiba. Mariano tá procurando até agora, inclusive, essa dupla do Coxa. Assim, o lado esquerdo deles foi muito forte no segundo tempo, após a saída, inclusive, do Aleph Manga, que vem sendo um dos destaques do Coritiba. Me preocupa esse Coritiba para domingo que vem, sendo bem sincero, principalmente com essa forçação do lado esquerdo e como o Fluminense defende mal pelas suas laterais, principalmente a direita, basta ver por onde sai o gol do Inter. Sobre o Atlético Mineiro, 2-2, o Atlético colocou um arsenal de atacantes, mas não tinha Zaratio, né? Colocou um moleque ali, o Savinho, colocou Guilherme Arana, que não é um atacante, mas é um lateral espetacular pela ponta esquerda, colocou na direita o Ademir, que é outro jogadoraço também, enfim, já tinha Hulk, aí trocou o Vargas, foi colocando só jogadores, colocando qualidade, etc, mas claramente não conseguiu criar. O time já tava com meio palmo de língua pra fora, teve problemas pra poder criar, ficou chutando bola pra área e não ameaçou o gol defendido por ele, Alex Muralha. Mais um time que tem qualidade e não consegue criar no segundo tempo, sofrendo inclusive com seus principais jogadores não estando num bom dia. Semelhante? Tava falando do Fluminense, né? Também foi parecido com isso. E a gente chegou no domingão, o Santos. Santos enfiou 3 no América Mineiro. Um jogo franco, vi esse jogo. Um número que me chamou a atenção foi o número de 4 faltas em 30 minutos. É um jogo que os dois jogam. Tenho gostado muito de ver o América Mineiro jogando. E esse resultado não reflete o que foi o jogo. A torcida do Santos até reclamava já um pouco no momento que o América era melhor em campo, quando Marcos Leonardo teve 3 chances no primeiro tempo ali, num espaço de 10 minutos mais ou menos entre cada uma delas. A primeira, ele chutou cruzado pra fora. A segunda foi um cruzamento do Ângelo, do meio da rua, e que ele fez o gol de cabeça. E a terceira foi quando ele tentou na força, na primeira o zagueiro salva, e na segunda Jailson faz uma defesaça, e o Santos não consegue ampliar o placar no primeiro tempo. Ou seja, a diferença individual, principalmente do bom Marcos Leonardo com o bom Ângelo. O América volta melhor, consegue criar chances no segundo tempo, mas as chances principalmente do lado esquerdo, com o Ruiz e com o Paulinho Boia, né, 2 bons jogadores também. E Everaldo também criando chances, chutando errado, né, como normalmente faz. Só que aí num contra-ataque, o bom Ângelo, como eu citei, faz uma jogadaça e num bate-rebate, o Léo Batistão escora pro Zanocelo fazer o segundo, e depois no final ainda, num escanteio, o Zanocelo faz o segundo dele e o terceiro do Santos. O Santos sai com 3-0 e a liderança. Vou falar já sobre liderança. Mas fica o destaque de que o América entrega muito mais, tá? O América é um bom time. Esse 3-0 não reflete muito o que vai ser o América no Brasileirão, não. Passando rapidíssimo por aquele famoso jogo que ninguém viu, Juventude Cuiabá. Vi pouco desse jogo. Mas até onde eu vi, mais uma partida no que o Cuiabá teve mais sorte que juízo. No jogo contra o Fluminense, ele não teve juízo e não teve sorte. E dessa vez ele teve juízo, não teve o juízo de novo e teve a sorte, né?
se defendeu pra cacete, deu chances pro Juventude. O Juventude teve pênalti pra cobrar no segundo tempo, que o Pita meteu no travessão. E aí, numa bola nada a ver na área, um pênalti pro Cuiabá, e ambos foram pênalti de fato. Elton fez o gol de pênalti e o Cuiabá vai só pontuando. Só pontuando, ganhou do Juventude fora de casa na Alfredo Jaconi, num jogo novamente. Não tem bola, o Cuiabá tá pontuando, mas eu não vejo muito futebol por ali. Mas tá pontuando, né? E por último, pra fechar, Botafogo e Atlético Goianiense, o jogo Atlético Goianiense e Botafogo 1-1, jogo mais polêmico da rodada. Falando sobre bola primeiro, o Atlético Goianiense de Edson e Marlon Freitas, tem esse detalhe aí na volância, fez um jogo bem honesto ali contra o Botafogo SAF, né? Por que eu tô falando Botafogo SAF? Não é só pra zoar os botafoguenses, né? Principalmente pra poder falar que é o novo Botafogo, um Botafogo com mais qualidade. E mostrou isso. Um primeiro tempo muito chato, mas o segundo tempo começa animado no momento em que o Botafogo contrata e o goleiro é o Diego Loureiro. Ele deu uma bola no pé do Marlon Freitas no tiro de meta, o Marlon Freitas retribuiu, deu uma bola no pé do Diego Loureiro. Ele foi encaixar e tomou um frangaço. É um absurdo o Botafogo investir tanto dinheiro e manter um goleiro que entrega, né? E pelo que eu vi lá o Pedro Depp falando lá no GE, Pedro Depp, enfim, jornalista que cobre o Botafogo. Ele já entregou várias vezes na Série B do ano passado também. E aí depois, óbvio, o Botafogo faz uma pressão gigantesca, muito mais, na minha análise, no abafa e usufruindo de um Atlético que é mais físico do que disciplinado. O Atlético Goianiense marca muito mais se garantindo no físico do que ocupando bem os espaços, é mais desorganizado e enfim, muito mais isso do que uma organização mesmo do Botafogo. O Luiz Castro mexeu, o Chay entrou muito bem, o Sarabia estava muito bem pela direita. Isso faz com que surge desses dois jogadores, inclusive, o gol do Botafogo aos 50 do segundo tempo, um lançamento do Chay, um gol contra, completamente maluco. Mas dois lances polêmicos chamaram a atenção. O primeiro deles, um pênalti que foi marcado pro Botafogo e depois foi anulado. É uma merda? Mas a regra é essa. O jogador... Tá meio merda a imagem aí, mas vocês estão conseguindo entender, né? O jogador do Atlético Goianiense cabeceia a bola bate no braço dele mesmo e acontece ali o não pênalti. Exatamente, a regra é essa, não foi pênalti, porque ele cabeceou ali no próprio braço e a bola tava indo fora, não tava indo em direção ao gol necessariamente depois da cabeçada dele. Repetindo, eu acho essa regra bizarra, mas o Fluminense inclusive já foi beneficiado e já foi prejudicado. No Fla-Flu tem um lance muito parecido com esse, no Fla-Flu da Taça Guanabara, que Nino vai tirar também, o braço dele tá aberto, a bola claramente bate no braço dele, mas o toque ali foi meio sem intenção da bola ir no braço e acaba sendo retirado o pênalti Fluminense. E o lance 2, esse é mais chatinho, esse é mais complicated aí, hein? Por quê? Porque o lance de número 2 fala de impedimento e se estava ou não participando da jogada o jogador do Botafogo. Eu vou relembrar, esse é o Botafogo 1, aqui ó, Botafogo 3. Olha o lance aí, ó, não vou poder passar a imagem, obviamente, mas ó, vem o chute de fora da área, o jogadorzão do Botafogo, o Chay chutou, o jogador tá impedido, esse jogador do Botafogo, e ele estica o pé, não toca na bola, mas, segundo a arbitragem, atrapalha o goleiro do Atlético Goianiense. E assim, desculpa, mas ele atrapalha. Ele de fato atrapalha, ele estica o pé e isso confunde o goleiro. Mas ele nem tocou na bola! Se ele não toca na bola, se ele não vai, ia sair o gol do mesmo jeito. Concordo. E ano passado foi anulado um gol do Fluminense contra o Cuiabá e que eu concordei com a anulação desse gol do Fluminense contra o Cuiabá, onde Caio Paulista, ele nem se mexeu. Ele tava sentado e parado. Walter tem a visão perfeita da bola. E o chute de Nonato entra no cantinho, e mesmo assim, eu considerei que atrapalha um pouco o Walter. A mesma coisa nesse jogo do Botafogo, ainda mais que o jogador do Botafogo se movimenta em direção à bola e faz o movimento que gera o impedimento. Atrapalhou. Eu sei que reclamar da arbitragem é muito reconfortante, e pode aí, você é clubista, não sei o que, cara. Você tá passando vergonhona aí mesmo, porque, como eu falei, já fui muito contra marcações que ajudaram o Fluminense, ou a favor de marcações que prejudicaram o Fluminense, inclusive. Sobre o Botafogo, assim, sobre tabela, né, até pra eu mostrar aí pra vocês. Vale um destaque, tá?
Fluminense poderia ter terminado essa rodada na liderança. Na liderança não facilmente, mas em terceiro lugar seria facilmente. Era só ter vencido o Inter, que o Fluminense nesse momento seria terceiro lugar, mas o líder é o Santos Futebol Clube. Exatamente. Como o Santos chegou ali, tá muito mais explicado na terceira rodada do que na primeira e na segunda, né? O Atlético Mineiro com esse tropeço ficou em segundo, Corinthians em terceiro. Como eu falei, o derby diz muito mais sobre o Palmeiras do que sobre o Corinthians. E olha o Cuiabá aqui, ó. Pra mim, sem futebol nenhum, mas vai pontuando, vai pontuando. O Inter em quinto, ganhou do Fluminense nessa rodada. O Red Bull Bragantino vai poupando e tá em sexto com 5 pontos, não perdeu ainda. E aqui a gente começa com a galera que já tem derrotas, né, e empates. Palmeiras e Flamengo já tem um jogo a mais, ou seja, devem cair mais na tabela. O Coritiba, o bom Coritiba com 4 pontos, preocupa já pro próximo jogo o Fluminense enfrentar o Coritiba. É um time organizado, que não tem muita qualidade, mas é organizado. São Paulo e Botafogo também tem 4 pontos, junto com o Fluminense. Desses 4 aqui, o que menos jogou bola no Brasileirão até agora, sem dúvida, é o Fluminense. Abaixo, o América Mineiro, que tem menos pontos do que o futebol. O Ceará, que tem um jogo a menos, assim como o Avaí, que joga nessa segunda-feira. E o Atlético Paranaense começou. Estavam falando Atlético Paranaense na zona de rebaixamento. Das 6 rodadas já tá no G6. Atlético Goianiense na zona de rebaixamento, junto com o Goiás, que joga contra o Avaí hoje. Juventude e o Fortaleza, que ainda não pontuou no Brasileirão, mas só jogou 2 jogos. Fica um destaque aí de visão nesse Brasileirão, a visão de terceira rodada. Tem muito time bom nesse Brasileirão, tá? E tem alguns times que a gente não espera, mas que vão mal, vão acabar indo mal nesse Brasileirão. Vamos ver, daqui a pouco começa a desatar esses nós aí. Valeu, até a próxima. O vídeo ficou grande hoje, que eu aproveitei que foram poucos jogos, dissequei bastante. E não esquece, entre em contato com o pessoal da Revise hoje. Tem informações que estão aqui na descrição, mas estão aqui na tela também. Tira um print aí agora. Beleza, tirou o print e vai entrar em contato lá com eles. Para de dar mole pra financeira, ficar perdendo dinheiro, pô. Fala lá com o Anselmo, beleza? Valeu, tamo junto, até a próxima, valeu.